Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira. Aqui quem tá falando é o Bruno Moro, concurseiro louco, do canal Concurseiro Louco. Mais uma videoaula para vocês aí agora sobre Constituição Federal. Esse aqui é o mapa mental que eu uso, que eu comprei, mapa mental da Loli, link na descrição para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estudo gravando para poder depois você ver e ficar mais fácil de visualizar, né? De entender o que eu automaticamente falei, beleza? Então vamos lá para a Constituição Federal, né? Que é a nossa Constituição Federal de 88, CF, né? CF de 88. Vou colocar aqui. Ah, e na Constituição Federal nós temos no artigo 1, né? Aqui não está baseado por artigos, mas esse aqui é o artigo 1, esse é o artigo 2. Eu vou até marcar aqui, ó. Artigo 1, artigo 1, artigo 2. É importante vocês saberem disso. Artigo 3 e esse o artigo 4º. Então, primeiramente aí, nós vamos estudar do artigo 1 até o artigo 4, né? Que vem falando dos princípios fundamentais, depois a gente já entra dos direitos e deveres, que é o artigo 5º da Constituição Federal, ok? Então vamos lá, para a primeira parte, que é do artigo 1, ok? Vem falando que são fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Ah, mas como que eu vou fazer para decorar isso? Rapaziada, tem mnemônicos, tá? O mnemônico mais conhecido dos concurseiros já de plantão é esse daqui, ó. É o só, se, de, vá, plu. Ah, mas o que é isso? Só de soberania, se de cidadania, de dignidade, vá de valores sociais, do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Vou até fazer um negocinho diferente aqui para facilitar o entendimento de quem assistir essa aula, beleza? Vou pegar uma caneta aqui, vou pegar uma caneta na cor vermelha e aqui eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou colocar números e aí nós vamos. Eu tô com o mouse aqui, então vai ficar meio estranho, tá? Mas dá para entender. 4, 5. Então temos 5 fundamentos. E aqui eu vou colocar também 1, 2, 3, 4 e 5. Só para saber o que liga uma coisa a outra. Então, soberania, mnemônico só. Cidadania, mnemônico si. Dignidade da pessoa humana, mnemônico de. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, mnemônico vá. E pluralismo político, que é o quinto, é o plu. Você não sabe, tá? Automaticamente, se você colocar esse mnemônico na prova, não se lembra. Só de colocar os mnemônicos já adianta muito para você, beleza? Então, os fundamentos é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político. Opa, desculpa. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, beleza? Vem falando também que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, desta Constituição. O que quer dizer aqui? Que nós temos aí o nosso direito garantido, né? E vem falando também que todo poder emana do povo, todo poder que é dado, né, às pessoas que estão na política vem do povo. Como? Por meio, né, da votação, né? Todo ano aí, a cada 4 anos nós vamos votar para presidente. Então,
pelos representantes eleitos. Então, meu representante é X. Então, ele teve o meu poder, né, para entrar como presidente e trabalhar em prol dos meus objetivos. Ou diretamente. Como assim diretamente, Bruno? Diretamente, eu mesmo posso me eleger a vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, né? E é, colocar o meu poder em jogo. Em jogo não, a prova, tá? Então aqui, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, eleitos, quem nós votamos, e diretamente nós mesmos vamos nos candidatar para participar do pleito eleitoral, beleza? E aqui vem uma um bônus para nós aqui, tá? Vem falando a forma do governo do nosso país é a república, a forma de estado é a federação, o sistema de governo é o presidencialismo e o regime do nosso estado, do nosso país, é o democrático, ok? Mnemônico RFPD. RFPD. Então, se cair na prova, qual é o tipo de governo que temos no Brasil? República. Qual é a forma de Estado que nós temos? Federação. O tipo de sistema de governo que o Brasil exerce? Presidencialismo. E o nosso regime de Estado, é o democrático, não o comunista. Ok? Separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário. O que vem falando aqui? Que a nossa União, ela é composta por três poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si. E vem falando que é o legislativo, o executivo e o judiciário. O que quer dizer aqui? O independentes. Eles não dependem um do outro para tomar suas atitudes, ok? Tomar suas posições. E harmônicos, eles têm que trabalhar em harmonia, um poder com o outro, né? Para que todos os trabalhos sejam eficazes. E a gente percebe agora, eu estou gravando em 16 de 5 de 2002, o que nós mais vemos é o judiciário se metendo em alçada do executivo, que é o presidente, e no legislativo, que vem deputados federais, estaduais, vereadores e senadores, beleza? E o mnemônico bem tranquilo de se lembrar desse, na ordem, né? É o LEG, sem pegando a primeira letra lá. É L de legislativo, E de executivo e J de judiciário, ok? Artigo 2, então, finalizamos aqui. Veio falando também aqui, ó, que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, ok? Estados, municípios e Distrito Federal. Então, é bem tranquilo da gente entender esse artigo, né? E vem dizendo também, né, que constitui-se em Estado democrático de direito. Então vamos só rever isso aqui. Ele falando que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, município e Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. Ah, como assim formada em união indissolúvel? Eles não podem se separar. O estado de São Paulo não pode se separar da Federação Brasileira, que vou dar um exemplo. Ah, o São Paulo, a gente sabe que é uma mega metrópole, né, uma metrópole gigantesca, uma das mais ricas do mundo e a mais rica do Brasil. E por acaso o governador de São Paulo decide falar: não, eu quero criar o país São Paulo dentro do Brasil. Não pode, porque os estados, municípios e Distrito Federal são indissolúveis, beleza? E vem também dizendo que esses três constituem-se em Estado Democrático de Direito, beleza? Os objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária,
tá? Então, o que nós temos que nos atentar aqui? A banca, geralmente, ela mistura na mesma questão, ela pede fundamentos, coloca um fundamento correto, vamos dar soberania, pega um objetivo e depois também coloca um princípio de relações internacionais, que nós vamos ler já já. E aí, pô, como é que eu vou saber isso? É só lembrar, os fundamentos que regem o Brasil são esses, tá? A soberania, cidadania, dignidade pessoa humana, valores sociais, trabalho livre iniciativa e o pluralismo político. Os objetivos são o quê? O que a nossa Constituição, que o nosso país procura, né, quer como objetivo, que é o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pô, mas fica difícil eu decorar isso. Então temos também o mnemônico, que é o com, gar, er, pro. Com, de construir, gar, de garantir, erradicar, de erradicar, e de promover. Nós temos que lembrar sempre que os objetivos são verbos. Geralmente são os verbos quer ver, ó? Ar, er, ir, or, ur. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Construir é o ir, garantir, erradicar, final ar, promover, sempre terminados em R, é a vogal e uma consoante. O ar, er, ir, or, ur. Ok? Então, se não lembro, se quer construir uma sociedade, tem que pelo menos ler. Construir uma sociedade livre, justa e solitária. Então, o que o Brasil procura? Procura construir uma sociedade que é livre, né? É justa em todos os aspectos e solidária. Né? Uma sociedade solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, garantir o desenvolvimento tanto financeiro, econômico, populacional, de moradia da população. Erradicar a pobreza e a marginalização. Então sabemos que no Brasil hoje a pobreza e a marginalização empregam e dominam no nosso país. E promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, cor, idade, origem ou qualquer outra forma de discriminação. É promover a discriminação dentro do nosso país, beleza? E agora chegamos aí nas relações internacionais, que o Brasil vai ter alguns princípios, né, com essas relações internacionais. Qual que é essa? Independência nacional, o Brasil é independente, não depende de nenhum outro país. A prevalência dos direitos humanos, né? Lembrando que a nossa Constituição Federal foi feita em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem aí também a prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção. Então, o Brasil não interfere em guerra. O Brasil é um país pacificador. Olha lá. Não interfere. Meu teclado tá ruim. Em guerras. Ele não interfere em guerras. Igualdade entre os estados. Então, o estado de São Paulo vai ter igualdade aí do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e assim por diante, ok? Deixa eu pagar aqui só para não confundir vocês na hora da leitura. O que mais? Então, igualdade entre os estados, defesa da paz. Então, o Brasil ele é um país pacificador, então ele defende a paz, ok? Solução pacífica dos conflitos. Nós vemos aí que o Brasil, quando estourou a guerra da Rússia contra
fato a Ucrânia, né? O Brasil foi um dos países aí lá pessoalmente tentar interferir nessa guerra, nesse conflito, né, armado. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, isso aqui não precisa falar nada, né? Que é totalmente repudioso o terrorismo e o racismo. E cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. O nosso país, ele concede asilo políticos, tá? Então é o seguinte, não são em todos os casos, né? Se o agente lá, quem pediu asilo, está sofrendo perseguição política, racial, social, né? Agora, se ele comete crime hediondo, né, não consegue o asilo. Se ele comete outro crime mais pesado, também não consegue o asilo dentro do país, ok? O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Lembra que o Brasil está na América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o que está falando? Que o Brasil vai buscar a integração tanto econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, então entre Argentina, Peru, Chile, Equador, Venezuela, Cuba, etc., visando uma formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, assim, só no primeiro slide aqui, a gente já fechou do artigo 1 ao artigo 4. Ah, Bruno, qual a tendência de cair esses artigos? Muito alta, né? Porque da Constituição Federal nós temos o artigo 1, do artigo 1 ao 4, que a gente fala aí sobre os princípios fundamentais, ok? Temos o artigo 5º, que nós vamos entrar agora, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. E temos também da segurança pública, que é o artigo 144, né? Que é esse daqui. Vamos chegar agora. Aqui, ó. Artigo 144, que vem falando da finalidade da segurança pública, quais são os órgãos que fazem parte da segurança pública, as vedações, aí vem falando o que é cada órgão, qual a competência de cada órgão, né? Vem falando da Polícia Civil, Segurança Viária, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, mas vamos chegar lá já já, beleza? Vamos voltar lá no artigo 5º. E aí, esse mesmo sisteminha, eu vou lendo e tento explicar no meu entendimento. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Se você, por acaso, discordou, comenta nos comentários. Estou aberto à aprendizagem, beleza? Então, vamos embora. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, nós temos 5 direitos fundamentais na nossa Carta Magna, que é a CF, ok? Na CF, Constituição Federal. Eu fiz isso aqui. Então temos 5 direitos expressos na CF. Quais são esses? O direito à vida, né? Da liberdade, igualdade, da segurança e a propriedade, ok? Então esses 5 fundamentos, nós temos um mnemônico. Qual é esse mnemônico? Eu vou passar agora para vocês. É o vi, li, vilipide, igua, se pro, vili iguacepro, vi de vida, li de liberdade, vilipide, vilipides, é isso aqui mesmo, tá? É garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então não são só os brasileiros que têm esses direitos fundamentais garantidos. Os estrangeiros residentes no país
também usufruem desses direitos. Tá? A doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional. Ok? E agora nós vamos aí trabalhar os 5 direitos, que é o da igualdade, em termos relativos no sentido de que os iguais devem ser tratados. Vou marcar com outra caneta aqui para facilitar. Amarelo. Em termos relativos no sentido de que os iguais devem ser tratados igualmente e as situações, e aí eu vou mudar de caneta, e as situações distintas devem ser tratadas distintamente, na medida de sua desigualdade. Então, na medida de sua desigualdade. Resumindo, igual está aqui embaixo, os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida da desigualdade. Beleza? Então, igualdade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Tanto o homem quanto a mulher têm obrigações e direitos garantidos na Constituição Federal. O princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Isso aqui é um dos parágrafos do artigo 5º e vem falando: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá falando que na Constituição todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, homem, mulher, homossexual, criança, idoso. E é garantida aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de quais direitos? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Beleza? O princípio da legalidade agora. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então vou dar um exemplo. Vamos imaginar que não tenha crime, eu pinchar patrimônio, não é crime pichar ou vandalizar algum patrimônio público. E aí eu tô lá pichando, fazendo minha arte, e chega um policial e fala: ó, meu amigo, você não pode pichar isso daí. Isso aí é crime. Tá, se a lei não me proíbe, né, eu posso fazer, ok? Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Outro caso, então eu dei o caso aí que eu tô pichando, mas não tem nenhuma lei, ok? E agora o caso contrário. A gente falou que sem virtude de lei, agora eu virtude de lei. Tô pinchando, o policial chega e fala: ó, não pode, mas tá preso. Quer dizer, a lei estabelece que é proibido deteriorar, danificar o patrimônio público, e eu estou fazendo isso. Então eu vou ser responsabilizado pelo meu ato, pela minha ação. Beleza? E aí vem uma regra importante para vocês aí. Os particulares, nós, civis, a Constituição traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou se omitirem por lei. Tudo é permitido na falta da norma legal proibitiva. Então, foi o que eu dei exemplo da pichação. Se não tem nada que me proíba de pinchar algum prédio público, né, eu não sou obrigado a acatar, ok? Se tiver uma norma, aí eu sou obrigado a acatar. Já o poder público em geral, ele só pode fazer o que a lei permitir ou o que é permitido em lei, tá? Então, lembrem, o particular, ele não pode ser, ele traz garantia que só podem ser obrigados a agirem ou se omitirem por lei. Já o poder público só pode fazer o que é permitido por lei. Belezinha? Vamos aqui, ó. Lei em sentido mais amplo, abrangendo não somente a lei em sentido estrito, mas todo qualquer ato normativo estatal. O princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina,
nem pena sem prévia combinação legal. O que está falando aqui? Não há crime sem lei anterior que define. Então, se por acaso pichar não é crime, então eu não posso ser condenado, culpado, não é processado. E nem pena sem previsão, sem prévia combinação legal. Então vamos lá. Eu estou comentando crime aí de dano ao patrimônio, e esse dano, ele não tem nenhum crime, nenhuma pena, simplesmente uma pena verbal. E aí eu tomo uma pena de 2 anos de reclusão. Então já entra aqui. Nem pena sem prévia combinação legal. Não é legal essa pena, então eu não sou obrigado a cumprir, tá? Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Vamos continuar aqui. Resumindo, o princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de regulamentação de determinadas matérias, sem feita necessariamente por lei formal. Então ele deu 2 exemplos: o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O primeiro é esse. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral, tá? Então, falando aí sobre respeito à lei e os seus atos normativos. O segundo, ele já consiste na necessidade de regulamentação de determinada matéria ser feita necessariamente por lei formal. Então, aquele crime que não era crime, eu não posso ser acusado por aquele ato, né? Para que seja, tem que ter uma lei formal condenando aquele ato, beleza? Agora entramos na parte da tortura. O que vem falando sobre tortura na nossa Constituição Federal? Vem dizendo que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Então, é proibido, é vedado, tá? Ninguém pode ser submetido, nem os próprios presos aí que estão presos aí cometendo crimes bárbaros podem ser submetidos à tortura, tratamento desumano ou degradante. Belezinha? Vamos para a próxima. A liberdade de pensamento. E aí é isso aqui que nós temos que tomar cuidado, ok? Temos que tomar muito cuidado porque a banca pega demais essa aqui. É livre a manifestação do pensamento, então eu posso me manifestar, é livre meu manifestamento, meu pensamento, sendo vedado, vedado o anonimato. Pô, mas o que é anonimato, Bruno? Anonimato, eu vou até marcar aqui com uma cor mais forte, para não ficar aqui, ó. Sendo vedado o anonimato. Vedado é proibido, tá? Então, assim, eu posso me manifestar de qualquer maneira, ok? Posso manifestar o meu pensamento de qualquer maneira, seja pelas redes sociais, pelo telefone, pela TV, em uma reunião, em um show, sei lá, em qualquer local eu posso me manifestar. Mas é proibido o anonimato. Vou dar exemplo que mais acontece. Tem uma conta fake no Instagram e vou lá na página do atual presidente e começo a falar mal dele. Blá, 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 mas é uma conta fake, não me identifica. Então, eu posso tomar ações posso me prejudicar por esse tipo de atitude. Então, é vedado o anonimato, beleza? É livre a manifestação de pensamento, só que vedado o anonimato. Quer fazer? Coloca a cara a tapa, beleza? E aí vem aqui uma lâmpada para a gente poder bater aquela luz. Importante destacar, embora a liberdade de expressão seja ampla, ela não é absoluta. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. Então, foi tudo que nós conversamos. Você pode expressar de qualquer maneira, em
qualquer local, só que não é absoluta, tá? Tem um porém aí, um salvo em caso de tem um vedado que te proíbe de fazer isso no anonimato, né? Por quê? Porque nessa tua atitude você pode causar algum dano, né, a terceiros, e para que você seja responsabilizado, não pode ser feito no anonimato, beleza? Temos também o direito de resposta. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou da imagem. E podem ser aplicados cumuláveis. Podem ser aplicados cumuláveis. Então pode ser os três, ou só dois, ou um. Tá? O que vem falando aqui? É mais ou menos o que a gente deu em cima aqui. Ó. Entrei no meu Instagram, fui lá e ofendi uma pessoa numa conta fake. Pum, mandei. Essa pessoa se sentiu incomodada, sofreu aí danos, né, psicológicos, tudo. E eu cheguei e fui processado. Aqui, já nos direitos de resposta, vou dar um exemplo. TV Globo, Jornal Nacional, fala mal do presidente. O presidente o atual presidente da República Federativa do Brasil é acusado pelo crime de estelionato, exemplo. Não, se ele não é, se ele lê essa matéria e não tem isso, ele pode entrar na justiça, a justiça vai obrigar a TV Globo, no mesmo horário, da mesma maneira que foi dada a notícia, eles vão ter que fazer o quê? Proporcional. Resposta proporcional. Ou o presidente vai se explicar, ou a Globo vai ter que falar, gente, naquele dia tal, nós falamos que o presidente da República está respondendo pelo crime de estelionato, foi um equívoco nosso, pedimos desculpas, etc, 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 etc. Além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então também pode ser pedido isso também. Beleza? Tranquilo, vamos para a próxima parte aqui. Tá vendo só um telefonema aqui. Vamos embora. Direitos e deveres, estamos aqui ainda nos direitos e deveres. A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Então, o que está falando aqui? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, imagem das pessoas. Então, a minha intimidade ela não pode ser inviolada, a minha vida privada não pode ser inviolada, a minha honra também não pode ser privada e nem a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Eu vou dar um exemplo aqui, rapaziada. Até alguns anos atrás, bastante anos atrás, a traição era considerada um crime, né? E quando as pessoas eram presas ou cometiam a traição, elas eram presas, né? E o que está falando aqui? Que a minha intimidade é inviolável, né? Vazei nudes de outra pessoa, é inviolável. A vida privada, informações da vida privada de uma pessoa. A minha honra, fui traído. E a imagem das pessoas, falei mal de uma pessoa, é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, toda pessoa que é traída, se correr atrás, ela consegue uma indenização moral aí, porque foi a honra dela que foi ali pisoteada, foi é, é, colocada em jogo, né? Então, bem tranquilo, são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem e assegurar direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Liberdade de crença e liberdade de crença religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei processão aos locais de culto e suas liturgias. Então, o que está falando aqui? Que é inviolável o direito de consciência e de crença. Então, a minha consciência e a minha crença são invioláveis. Se eu quiser acreditar em A, B, C, D,
é problema meu, é um direito meu e não pode ser inviolável. Ninguém pode me obrigar a não acreditar ou acreditar em outro Deus, tá? E é assegurado também o livre exercício dos cultos religiosos, né? Igreja Católica, Espiritismo, Umbandistas, evangélicos, crentes, entre outros, tá? E garantido na forma da lei a proteção dos locais, então os locais dos cultos ou liturgias são protegidos, tá? É assegurado, outra coisa importante, isso aqui é importante, isso aqui é mais ainda. É assegurado no termo da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que está falando aqui? Só tem uma casa de internação de idoso, lá é garantido, é assegurada que ele vai ter assistência religiosa, ou na caso de militares, né? O exército, polícia militar, né? Corpo de bombeiro, é garantido também que vai ter ali garantida a assistência religiosa. Então, são para civis e militares. O que a banca gosta de mudar aqui é colocar só civis, é tipo civis, exceto militares de internação coletiva, tá? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Então, já está falando que eu não vou ser privado dos meus direitos porque eu acredito em A, B, C, crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Já está sendo claro aqui, tá? E é o que a gente não vê hoje na nossa política. Falar mal de ministro lascou. Então, assim, ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença. Posso acreditar em A, B, C, convicção filosófica, tem uma filosofia de vida, vou seguir ela. Ou política, então eu acredito na política, na ideologia A e não acredito na B. Só que a B não pode me proibir, né, de ter meus direitos garantidos por acreditar no A ou no B. Só que aí vem uma exceção, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativas fixadas em lei. O que me falando aqui? Vou colocar aí a Adventista de sétimo dia. Nós sabemos que os adventistas, o sábado e o domingo, eles estão fazendo a religião deles, né? Eles são totalmente. Sábado e domingo é da religião. Então ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ok? Então ele vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui. Ó, chefe, mas sábado e domingo eu não trabalho porque eu sou adventista do sétimo dia, então eu não posso, tem que estar na igreja lá, no templo, não sei o nome que eles usam. Aí o patrão dele fala, beleza, então você trabalha 44 horas semanais, então beleza, então você durante os 5 dias da semana você vai fazer uma hora a mais para compensar as 4 ou 5 horas do sábado, beleza?